A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí para transmitir até você a palavra de Deus, trazer todo o ensinamento, todo o momento de aprendizado acerca daquilo que o nosso Deus, o nosso Pai, deseja e quer muito nos ensinar. E você que está agora chegando, esteja compartilhando, esteja curtindo, faça com que esta live chegue ao maior número possível de pessoas, para que possamos aprender, para que possamos tomar posse daquilo que o nosso Deus, de fato, Ele deseja e quer muito nos ensinar. Estou vendo aí pastora Edna Pereira, nossa evangelista também Hilda, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos aprender acerca de Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 1. Vai ser onde vamos iniciar todo este aprendizado, todo este ensinamento, a qual creio que será de grande valia, será de grande, mas de grande valor para as nossas vidas. Então, creia que o nosso Deus, o nosso Pai, irá nos dar total entendimento, total sabedoria, para que venhamos possuir toda e qualquer que seja agora a sabedoria, para que possamos vivenciar o grande de Deus. Irmão Saulo, meu irmão Reginaldo, também está aí conosco ali, junto conosco, aqui o nosso querido irmão Júlio César Marcondes. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu amado, que Deus te abençoe poderosamente. Vicentina Aparecida, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Provérbios capítulo de número 8, versículo de número 1 diz assim: ouça, você não está ouvindo a sabedoria chamar? Gil Gomes, a paz, não ouve o discernimento da vida? Convidando a todos no alto dos montes, nas estradas e encruzilhadas, nas praças e ruas da cidade, à porta de cada casa, à entrada da cidade, portas adentro, ouça bem o que ela diz. Escutem bem, homens, eu clamo a todos, levanto a minha voz. Olha o que está dizendo aqui já o livro de Provérbios, capítulo de número 8, que a sabedoria, ela está clamando, ela está fazendo que a sua voz, o seu entendimento, Damares, a paz, o seu entendimento, ele seja colocado em favor de muitos, mas nem todo mundo está ouvindo. Ela é clamada nas portas, nos montes, nas entradas, nas encruzilhadas, nas praças, em todos os lugares. A sabedoria, ela clama, ela se coloca, na verdade, a fazer ali a sua voz ser ouvida. Mas muitas pessoas, infelizmente, não ouvem o discernimento da vida, aquilo que a vida nos ensina. Minha querida irmã e amada Penha Maria Sanguinetti, que bom tê-la aqui conosco, viu? E ele diz assim, vocês inexperientes, vocês que não têm a sabedoria já total, plena, ele diz, procurem entender a prudência. Vocês tolos, a verdadeira compreensão. Ele está dizendo que nós, que às vezes não temos toda a experiência, nos colocamos a ser inexperiente. Vitor Hilário, a paz, meu querido, como que você está, família? Seja bem-vindo. Ele fala assim, procure entender a prudência. Vocês tolos, quem são os tolos aqui? Aqueles que, ao invés de fazer o que a palavra, a sabedoria ensina, procuram fazer justamente o oposto, justamente aquilo que a palavra diz que não é o correto, que a sabedoria nos ensina a não praticar. Esta são os tolos. Ele diz, vocês que são tolos, que estão errando de uma forma consciente, vocês devem buscar a verdadeira compreensão. Vocês precisam aprender diante dessa verdadeira compreensão. Aí ele diz mais no versículo 6, olha o que ele fala. Ouçam, porque os meus conselhos são valiosos e muito importantes. Olha aqui que a sabedoria, ela está dizendo para nós, o que o Senhor está nos ensinando. Nós devemos ouvir os conselhos porque são valiosos e muito importantes. E todos eles são verdadeiros e justos.
Às vezes aqui a gente escuta uma expressão, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Só que aqui a palavra está dizendo para nós que toda a sabedoria que nós adquirimos de Deus, ela tem também como base, como pilar em nossas vidas, conselhos valiosos e muitos importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida realmente com Deus e a nossa vida, né, diante dos homens. O versículo 7, que eu digo que é o versículo do ensinamento, diz assim: sim, eu lhes anunciarei, em Maria José, a paz, a verdade, porque eu detesto a mentira e a maldade. Olha o que o Senhor está dizendo e a sabedoria está nos ensinando. Que Deus ele nos anuncia a verdade porque ele não está de acordo. Na verdade, ele diz que detesta a mentira e a maldade. Então, o sábio nunca vai praticar a mentira, nunca vai colocar a ser praticante da maldade, porque isso aborrece ao Senhor, aborrece a Deus. E ele fala mais no versículo 8: todos os meus conselhos são justos. Todo conselho que procede de Deus, há nele justiça, nos torna justos diante de Deus. Não há neles a menor mentira ou maldade. Tudo que Deus ele nos fala, tudo que Deus nos ensina, podemos confiar, podemos estabelecer como prática realmente da nossa vida, do nosso cotidiano, porque não há a possibilidade alguma de haver nesses conselhos justos de Deus mentira e maldade. Ele fala até mais: aqueles que têm discernimento entendem as minhas palavras e percebem que elas são absolutamente certas. Ou seja, são palavras que nos fazem experimentar algo glorioso da parte do Senhor, algo tremendo da parte de Deus. E ele prossegue até mais, ele fala assim: prefiram a minha instrução à prata e o meu conhecimento ao ouro mais puro. Ele está dizendo, é necessário que nós venhamos buscar com mais ímpeto, com mais clareza, a instrução do Senhor do que a prata, o conhecimento de Deus do que o ouro mais puro. São valiosos o ouro como a prata? Sim. Tem extremo valor, significativo valor para o ser humano? Sim, mas ele falou, mas aquele que busca a minha instrução e aquele que tem o desejo de alcançar o meu conhecimento, este alcançará, este terá muito mais, vamos dizer, benefícios do que aquele que adquire e passa a possuir a prata ou o ouro mais puro. Então eu penso que ter o conhecimento de Deus, passar a compreender com sabedoria a palavra do Senhor, não há ouro, não há prata que realmente venha nos recompensar de uma forma muito mais significativa do que ter esse conhecimento, do que possuir essa sabedoria. E ele diz no versículo 11 o seguinte: pois a sabedoria vale mais do que pedras preciosas. Você pode imaginar qualquer tipo de riqueza, mas isso não pode se comparar com o valor da sabedoria. Realmente, a pessoa sábia, ela consegue alcançar qualquer coisa, ela passa a possuir qualquer coisa na sua vida. Porque a sabedoria, ela não tem preço, ela não consegue ser calculada. O sábio, ele faz de tudo, o sábio, ele se torna bem-sucedido, ele passa a ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa requisitada, uma pessoa próspera. Hein, Irene Alves? A paz. Sandra Leia dos Santos, a paz. Deus está ensinando para nós que o sábio, ele tem um lugar reservado, ele tem um lugar de primazia. É o que nós temos buscado esses dias, porque eu falo que quem lê o livro de Provérbios se torna sábio. A sabedoria está em ler o livro de Provérbios. Quando Salomão ele nos deixa esses registros aqui, ele queria realmente que aquele que lesse passasse a possuir uma sabedoria muito, muito vasta, uma sabedoria realmente semelhante àquela sabedoria que ele havia adquirido da parte do Senhor. E olha o que vai dizer aqui o versículo 12. Eu sou a sabedoria. O meu companheiro é o bom senso. Toda pessoa sábia, ela tem bom senso. Toda pessoa que possui sabedoria, ela é uma pessoa sensata.
é uma pessoa que tem realmente essa aptidão, essa capacidade, essa qualidade, né? Ela tem um bom senso, tem um conhecimento que vem com os conselhos. O conhecimento pelos conselhos adquiridos, pelos conselhos praticados. Temer o Senhor significa odiar o mal. A pessoa que diz que teme a Deus, mas se aliança ao mal, não teme. Não está fazendo com que esse temor ele seja realmente expressado de uma forma clara. Todo aquele que teme ao Senhor tem que verdadeiramente odiar o mal. Por isso a sabedoria, odeio o orgulho e a arrogância. O meu caminho é do tipo de falar perverso, né? O mau caminho, ele fala, ó, eu odeio, né, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e todo tipo de falar perverso. Ou seja, toda pessoa de perversidade, todo caminho que leva a pessoa a estar vivendo essa situação de arrogância, de orgulho, de prepotência. Sirlene Alves, a paz, seja bem-vinda, minha filha. Então, o que está dizendo a sabedoria para nós? Que se eu odeio o mal, eu não posso praticar também aquilo que o mal ele tem como essência. Luciana Gouveia, a paz, Deus venha realmente abençoar, viu? Seja o Senhor aquele que alcance aí as suas necessidades, que supra todas elas. Então, o que o Senhor está ensinando para nós aqui no versículo 14? Ele diz assim, ó, o conselho e a verdade, a verdadeira sabedoria me pertencem. O Senhor falou assim, todo o conselho e a verdadeira sabedoria pertence a mim, pertence ao Senhor. Eu possuo, diz o Senhor, o entendimento e a verdadeira força. E é por meu intermédio, diz o Senhor, olha bem, que os reis governam e os juízes julgam com justiça. Não vem do homem, não é algo adquirido humanamente, essa sabedoria e essa justiça, a qual os reis e os juízes, eles governam e julgam com justiça. Deus está dizendo, provém dele, é ele que dá essa clareza, ele que dá esse entendimento, ele que dá essa grandeza para esses governantes e líderes, né, das nações. Ele fala até mais, sim, por meio de mim governam os nobres, todos os juízes da terra, por intermédio dele. E é uma coisa séria isso mesmo, uma coisa verdadeira. Toda a justiça, ela tem grande base, ela tem grande fundamento, ela tem pilares realmente pautados na palavra de Deus. Muitos juristas, eles usam como fundamento e base para até proferir as suas sentenças e fazerem os seus vereditos, eles usam como base a Bíblia, porque a Bíblia ela é irrefutável, a Bíblia ela não tem como questioná-la. A Bíblia, na verdade, é uma palavra que ela se torna eficaz, se torna verdadeira, é uma palavra que tem uma vida realmente própria, ela possui um poder extraordinário de estabelecer e de recriar, né, circunstâncias diante das questões mais difíceis do nosso cotidiano. Eu estou vendo aqui que a Luciane Gouveia, ela pede oração pela minha saúde, peço oração pela Iraí, Eleme e Dona Luísa, que estão com câncer. Aqui a gente vai estar orando, tá? Pode ter certeza, e se você também deseja deixar o seu pedido de oração, pode ir escrevendo aí, os obreiros do Ministério Família estarão anotando, estarão tomando posse também dessa sua petição, e a gente vai estar intercedendo por vocês, pode ter certeza. Ele diz assim no versículo 17, amo, diz aqui, né? Amo todos os que me amam, o Senhor está dizendo. Que me procura sempre me encontrará. Todos aqueles que amam o Senhor serão amados dele. Quem o procura sempre o encontrará, diz a palavra. Eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. Olha o que Deus está dizendo. Que ele possui riquezas. O que a gente mais tem buscado, o que a gente mais procurado, o Senhor tem de sobra. Ele está dizendo, pode vir que eu tenho para poder
distribuir à vontade, entregar de mão cheia. É o seguinte, preste bem atenção agora. O que eu ofereço é mais do que o ouro puro. O que eu ofereço é mais precioso do que a prata fina. Do que a prata fina, está dizendo o Senhor. Meus caminhos são retos, são caminhos de justiça. E quem me ama receberá muitas riquezas. Encherei os cofres de quem me segue. Aqueles que seguem o Senhor, que andam após Ele, que trilham os seus caminhos, serão cheios os seus cofres. Agora, cheios de quê? Você está achando que é de riqueza? De todas as bênçãos de Deus. De tudo aquilo que o Senhor de fato tem a nos oferecer. Ele está dizendo que encherei os cofres de quem me segue. Eu estava junto com o Senhor quando Ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Aí você já entende que Ele está falando aqui do próprio Senhor Jesus, né? Quem estava com o próprio Deus desde a criação de tudo? Quem já o conhecia antes de todas as coisas serem formadas, das obras mais antigas? O Verbo que se fez carne. Ele diz mais, essa sabedoria, ó: fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo, antes de existir a terra. O Senhor, ele é poderoso. Ele é grandioso para fazer coisas aí muito mais profundas, muito mais gloriosas, né? Eu já existia quando ainda não havia abismos, antes da criação das fontes e nascentes de água. A sabedoria, ela é algo existente há muito tempo. A sabedoria é algo que nós devemos buscar, mas buscar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, eu já existia. Aquilo que para nós já é muito difícil de se compreender, ele disse: antes que tudo isso que para vocês é visível, né, é fácil de se entender porque vocês enxergam, eu já existia antes disso. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos, as planícies, nem mesmo o pó da terra, e eu já existia. Eu existia junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo. Ele disse mais: quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando criou os limites do mar, para que as águas não desobedecessem a sua ordem. Quando colocou os alicerces da terra, eu estava, diz ele, eu estava junto com o Senhor e fui o seu arquiteto. Nós éramos uma constante alegria um para o outro. Então aqui está mostrando para nós a palavra que a sabedoria é como um arquiteto para aqueles que desejam arquitetar sonhos grandes, projetos bem-sucedidos. A sabedoria, ela anda trazendo para nós uma alegria, ela caminha do nosso lado. Aquele que tem a sabedoria trabalhando a seu favor, essa pessoa será alegre, ela será próspera, ela terá êxito naquilo que de fato ela intenta. Então a pessoa que despreza a sabedoria, que não a busca com diligência, a pessoa que passa a abandonar a sabedoria proveniente de Deus, a sabedoria contida na palavra, a pessoa que passa a agir segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que ela decide, o seu próprio interesse, esta pessoa, infelizmente, preste bem atenção no que eu estou dizendo, infelizmente, ela não irá experimentar de uma alegria realmente que vem do Senhor, uma alegria que vem do alto. Por isso que tem muitas pessoas que até estão na casa de Deus, muitas pessoas que até caminham com o Senhor, muitas pessoas que até vivem uma experiência com Deus assim fantástica, mas que não têm alegria. Pessoas que são rancorosas, ranzinzas, pessoas que se sentem, vamos dizer assim, angustiadas, porque falta para essas pessoas caminhar lado a lado da sabedoria, do conhecimento que vem do Senhor, que vem de Deus.
E olha o que ele diz mais no versículo de número 31. E eu tinha grande prazer com o mundo que ele criou e a humanidade que nele morava, ou que morava nele. Olha o que ele diz. Por isso, meus filhos, ouça-me. Felizes são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouçam os meus conselhos e serão sábios. Não os desprezem. Deus está dizendo que a pessoa ela tem que ouvir o conselho de Deus, guardar e não desprezar. Seja sincero para você mesmo. Seja sincero para o teu próprio, vamos dizer, crescimento. Quantas vezes você desprezou a palavra de Deus? Quantas vezes você desprezou os conselhos do Senhor? Quantas vezes você rejeitou a sabedoria vindo do Senhor? Quantas vezes você quis agir segundo a tua própria vontade, segundo o teu querer, o teu propósito? Pastor, foi verdade, eu agi segundo o meu jeito, segundo da minha forma, deu tudo errado, pastor. Parecia que tudo estava sendo caminhando assim para um sucesso, para mim alcançar realmente o que eu determinava, mas acabou tudo sendo desfeito, parece que deu tudo para trás, porque você deixou de buscar a sabedoria, deixou de confiar na instrução de Deus. Não há sabedoria naquele que rejeita o Senhor, não há crescimento para aquele que passa a não querer obedecer a Deus. O sucesso ele está entrelaçado à obediência, à fidelidade. Se eu não for obediente e se eu não for fiel ao Senhor, como eu terei sabedoria e, consequentemente, sucesso naquilo que eu entendo? É necessário, é preciso, é muito necessário e preciso para nós que venhamos de fato obedecer a palavra de Deus com sabedoria, com entendimento, para que a alegria ela seja a nossa companheira, esteja ao nosso lado, alegrando os nossos caminhos, trazendo grande satisfação ao nosso coração e nos levando a viver grandes experiências com o Senhor. Versículo de número 34, ele diz o seguinte, quem me ouve e obedece, quem procura viver sempre ao meu lado, esse será muito feliz. Quem ouve e obedece. Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quem procura viver sempre ao meu lado, ou seja, não é só receber de Deus, mas estar ao lado de Deus, caminhar com Deus, não só extrair de Deus, mas ter intimidade com Ele. Essa pessoa será muito feliz, porque todo aquele que me acha a vida e recebe a aprovação de Deus. Todo aquele que acaba encontrando a sabedoria, acha o Senhor e, consequentemente, a vida. E ao receber a vida, recebe a aprovação do Senhor. Versículo de número 36, para a gente finalizar e orar. Olha o que diz. Mas quem me rejeita, quem me ignora, quem não dá valor à minha orientação, faz um grande mal a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte, buscam pela morte, é o que está dizendo o Senhor. Então não despreze a sabedoria, busque ela com grande diligência, creia que o poder de alcançar-se a sabedoria mudará completamente a nossa história, a nossa vida. Nós vamos colocar agora, está orando, quero que você curve a tua cabeça, quero que você feche os teus olhos, para que possamos falar com Deus, para que possamos orar ao nosso Senhor. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos neste momento a orarmos em unidade, a unir a nossa fé, a acreditar que tudo é possível àquele que crê. Por isso eu oro ao Senhor neste momento, alçando a minha voz diante de Ti, sabendo que os vossos ouvidos estão abertos
para que nos ouça, e que a tua mão estendida está para que traga resposta e trabalhe em prol de cada um de nós. Por isso, ó Deus, eu não me envergonho. Eu não me envergonho de anunciar a tua palavra. Eu não me envergonho de ser participante do teu poder. Muito pelo contrário. Muito me alegro em poder ser instrumento diante de situações contrárias para levar a palavra de vitória, a palavra de grande conquista. A palavra que venha mudar e transformar o quadro, a situação, aquilo que parece oprimir os teus servos. Ah, Santo Deus e poderoso Pai, mais uma vez estamos aqui unidos em uma única fé, em um único propósito, sabendo que o Senhor já trabalha em nosso favor, já opera grandiosamente em nós. Por isso, meu Deus, eu quero neste momento colocar diante de Ti todos os pedidos de oração deixados nesta live. Todas as pessoas que hoje buscaram ao Senhor em uma de nossas reuniões, todos que estão sendo perante o Senhor colocados agora em intenção de oração. Pai, o Senhor conhece a necessidade desse teu filho, a necessidade dessa tua filha, a necessidade de toda esta casa, de toda esta família. Fala conosco, ó Deus. Manifesta de uma forma gloriosa e poderosa o teu poder. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti e a acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tira todo o impedimento, arranca todo o bloqueio que tenta nos bloquear ou nos paralisar diante da missão mais gloriosa, diante do chamado mais excelente. Fala com cada vida hoje, Pai. Fala com cada pessoa neste momento, Deus. E responda a oração, o pedido colocado perante o Senhor. Liberta, cura, restaura, salva. Faz a tua obra, meu Pai, ser completa. Aquilo que o coração desta pessoa busca diante do Senhor, conceda, para que entenda que o Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Por mais que nós venhamos nos distanciar do Senhor, por mais que os nossos pecados criem uma barreira, um obstáculo perante nós e Ti, ó Pai, o Senhor mesmo assim nos ama e envia o resgatador e nos envia a experimentar da Tua boa, da Tua perfeita e da Tua agradável vontade para com cada um de nós. Então tira todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia que tem cercado tão de perto a esse teu filho, a essa tua filha. Obrigado pelas oportunidades nos concedidas no dia deste domingo para sermos instrumentos nas vossas mãos. Trabalha gloriosamente, abrindo o entendimento, nos preparando para missões ainda mais grandiosas e honrosas, para que o teu nome seja glorificado. E eu quero que o Senhor derrame o poder de cura sobre os que necessitam ser curados. Que o Senhor derrame a unção para que haja crescimento em todas as áreas da vida desta pessoa que se encontra bloqueada ou paralisada. Que o Senhor, como tem abençoado de uma forma gloriosa a muitos, e foi o abençoador de Abraão, abençoe a esse teu filho, abençoe essa tua filha, faça crescer, meu Pai, este grande ministério, a qual o Senhor confiou nas mãos de cada uma dessas pessoas, e que seja notável este crescimento, que seja notável esta sede, não uma sede meramente de água, mas uma sede de fazer o teu propósito, de cumprir a tua vontade e de anular a nós mesmos, para que possamos viver a plenitude do Senhor em nós. É o que nós te pedimos, Pai,
e que assim, meu Deus, seja feito. Te consagramos mais esta segunda-feira e já lhe agradecemos por tudo o que o Senhor fez nesse dia de domingo. Que assim, Pai, seja feito. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor, diga graças a Deus. Que bom que você permaneceu conosco até aqui. Que Deus seja aquele que te sustente. Que o Senhor, Ele te leve a experimentar coisas tremendas da parte dEle. Que não fique só nós nesse sentimento de querermos mais. Que venhamos ser também os abençoadores e aqueles dispostos a abençoar muitas pessoas. Obrigado, Luciana Gouveia, obrigado, Silene Alves, obrigado, Saulo Sander, obrigado, Hilda Fátima, Edna Pereira, obrigado, Maria José, obrigado, nosso querido irmão Júlio César Marcondes, obrigado, Gil Gomes, obrigado a todos vocês que de fato estão nos acompanhando, você que se colocou a estar orando conosco, que esse dia seja o dia a qual o Senhor de fato nos concedeu. A paz e muito obrigado, minha filha Vicentina Aparecida. Que Deus derrame do seu amor, da sua misericórdia e que nós venhamos ser inundados por todos esses sentimentos da parte do Senhor. Forte abraço, volto hoje. Irene Alves, a paz, muito obrigado pela sua companhia até aqui e viva o Senhor Jesus.